Olá, eu sou a Fernanda Penido, farmacêutica, bioquímica de alimentos, mestre e doutora em ciência de alimentos. Eu já fui professora do Cefet e atualmente eu crio conteúdo no meu perfil do Instagram, @cientista dos alimentos. Se você gostar do vídeo de hoje, aproveita para já me seguir por lá também. Eu fui convidada para participar da 16ª Semana de Ciência e Tecnologia do Cefet e eu vou apresentar hoje a aula sobre a química do bolo. Vai ter um pouquinho de teoria, mas na maior parte é prática. Eu sei que vocês estão no intervalo, então aproveita para separar os ingredientes comigo e fazer o bolo durante esse intervalo. Bom, nós vamos fazer um bolo de caneca. Para isso, você vai precisar de uma caneca, obviamente, um garfo. O nosso primeiro ingrediente vai ser um ovo. O ovo, ele é um dos ingredientes estruturais do bolo e, além disso, na gema, ele contém uma substância chamada lecitina. A lecitina é um emulsificante natural. Ela vai ajudar a formar uma emulsão. E o que é uma emulsão? É uma mistura de dois líquidos naturalmente immiscíveis, ou seja, dois líquidos que não se misturariam. Então, é ela que vai ajudar a unir a parte aquosa ou hidrossolúvel com a parte gordurosa ou lipossolúvel do nosso bolo. Se você for vegano, dá para substituir o ovo por uma colher de sopa de gel de linhaça. O segundo ingrediente, lembra que eu falei de parte gordurosa? Vai ser a manteiga, mas também dá para substituir por uma colher de sopa de óleo de coco, uma colher de sopa de óleo vegetal e até uma colher de sopa de pasta de amendoim, lembrando sempre de manter essa proporção. O terceiro ingrediente é uma banana madura. A banana vai ser fonte de água e de açúcar, ela é rica em frutose. Se você quiser, dá para substituir por açúcar mesmo ou algum adoçante e a água por uma colher de sopa de água ou de leite. Bom, o quarto ingrediente é a farinha. Nós vamos precisar de 2 colheres de sopa de farinha de trigo, que é a que eu optei por usar, mas também dá para usar farinha de aveia, farinha de coco, farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju, até farinha de linhaça. E por que eu escolhi usar a farinha de trigo? Porque a farinha de trigo contém glúten. O glúten, ele é formado pelas proteínas gliadinas e gluteninas. Essas proteínas são ricas em pontes de sulfeto, que são responsáveis por dar uma característica elástica à massa do nosso bolo. Bom, e por que isso é importante? Porque elas vão ajudar a formar uma rede que vai aprisionar o gás formado durante o processo de preparo do bolo. E aí o nosso bolo vai ficar mais macio e mais fofinho. E de onde vem esse gás? Agora a gente vai para o nosso quinto ingrediente. 1/4 de colher de chá de fermento químico em pó. O fermento químico em pó, ele é constituído por amido de milho, mas também da base bicarbonato de sódio, do fosfato monocálcico e do pirofosfato ácido de sódio. Esses 3 ingredientes, quando a gente coloca na massa, eles entram em contato com os ingredientes líquidos e ao ser assado com o calor, eles vão reagir entre si e vão liberar gás carbônico, o CO2. É esse gás que vai formar pequenas bolhas que serão aprisionadas nessa rede formada pelo glúten. O bolo também pode ter alguns extras, alguns ingredientes opcionais. Eu escolhi usar o chocolate 70%, chocolate amargo, e algumas gotas de baunilha, mas também dá para usar nozes, castanhas, frutas secas, cacau, o que a sua criatividade mandar. Bora colocar a mão na massa? Então, a gente começa acrescentando o ovo. Hora de homogeneizar bem com o garfo. Reza a lenda que quanto mais você bate o ovo, melhor vai ficar a massa e com menos cheiro de ovo. É só garantir que ficou bem homogêneo. O próximo ingrediente é a manteiga, ou a colher de sopa de óleo, ou mesmo uma colher de pasta de amendoim, o que você tiver
na sua casa nesse momento. E também é bom que dá para testar muitas variedades. Você faz cada dia um bolinho diferente. O com uma colher de sopa de cacau fica uma delícia. Agora nós vamos para a banana. Lembrando que os opcionais são uma colher de açúcar e 2 de leite ou de água. A banana dá um pouquinho mais de trabalho, que você tem que amassar ela dentro da xícara. Mas o legal dessa receita é que você suja um recipiente só. Quando estiver bem homogêneo, é a hora de acrescentar 2 gotinhas de baunilha. Esses seriam os nossos ingredientes líquidos e agora a gente vai para os sólidos. Farinha de trigo, 2 colheres de sopa. Como eu falei, né? Dá para fazer a versão sem glúten usando farinha de castanha de caju, farinha de linhaça, farinha de amêndoas. E quase que por último vem o fermento, porque à medida que ele entra em contato com o líquido, já vai começar a acontecer a reação. Então a gente incorpora ele gentilmente na massa, não mexe tanto. E ele só não é o último de verdade, porque hoje eu escolhi adicionar as gotas de chocolate. Se eu deixar o fermento por último, pode ser que não incorpore tão bem assim na massa. Só aquela mexida bem delicada. E agora tá pronto pra gente levar ao micro-ondas por 2 minutos. Depois de levar o bolo ao micro-ondas em potência alta por cerca de 2 minutos, chegou a hora da melhor parte, a análise sensorial. Vamos ver se eu consigo desenformar. Tananã. Tá quente, hein? Cuidado. Olha, saiu inteirinho. Tá saindo até fumaça, não sei se tá dando pra ver. Espero que vocês tenham feito comigo e uma boa semana de ciência e tecnologia. Tchauzinho!